Sejam todos bem-vindos ao canal. Daqui quem vos fala é o formador Leandro de Jesus. No tutorial de hoje, nós faremos uma breve introdução sobre desenho. Se tu já gostaste, não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sino de notificações, dar um like e compartilhar este vídeo com mais pessoas, porque todas as semanas nós temos tido vídeos bons. E não só. Não saia daí, fique conosco até o final desta aula. Pois é, o nosso grande tema é uma breve introdução sobre desenho, ok? Olhando para o slide, nós temos esta imagem. Bom, há uma pergunta que poderá surgir. Esta imagem está relacionada a que tipo de desenho? Que tipo de desenho é este que temos na imagem? Bem, ela é um desenho técnico, ok? Mas o que é na verdade um desenho técnico? Um desenho técnico é um desenho feito a rigor. Todo desenho feito a rigor é um desenho criado sob medidas, é um desenho que é trabalhado com compasso, transferidor, régua. Logo, se nós implementamos todos esses equipamentos na criação de um desenho, ele passa a ser um desenho técnico. Okay? O desenho técnico é todo aquele feito a rigor e ele vai servir como um elo de ligação do desenho e o desenhador. Okay? Se nós tivéssemos, por exemplo, que produzir uma peça mecânica sem ter um esboço, sem ter um desenho, ficaria muito difícil produzir a mesma peça, mas com um desenho já feito da peça. Então eu vou passar a olhar na peça, vou olhar no desenho, vejo as medidas, vejo a altura, a largura, e eu vou conseguir criar a peça normalmente. Logo, eis a razão do desenho servir de elo de ligação do desenho e o próprio desenhador, ok? Ou as pessoas que vão produzir o mesmo. Bom, o desenho ele poderá ser desenvolvido ou criado de dois modos, né? Conforme nós podemos ver aqui. Ele pode ser criado do modo computacional ou do jeito manual, ok? Como é que é feito um desenho manual? Um desenho feito manualmente, nós temos que utilizar equipamentos específicos que eu já frisei anteriormente, né? Tais como régua, compasso, transferidor, uma porta-mina, né? Com esses equipamentos, nós vamos produzir um desenho manual. Já o desenho computacional, nós para criarmos, nós precisaremos de um PC, de um computador, e não basta só nós termos um computador, haverá necessidade também de termos os softwares específicos, né? Os programas, como por exemplo AutoCAD, SketchUp, 3D Max, entre outros. Para desenvolver um desenho manual, nós precisaremos destes equipamentos, né? Régua, compasso, lápis, transferidor, entre outros. Já para o desenho computarizado, nós precisaremos de quê? Precisaremos de computador, precisaremos de uma impressora para tirar todo o desenho, né, que é feito no computador. Vamos precisar de uma impressora e não só, né, como é bem óbvio, né, precisaremos também de softwares. E para softwares há uma gama de variedades de software. Só para que tenham uma ideia, para quem é mecânico, nós temos o SolidWorks ou Inventor. Para quem é arquiteto, nós temos o Revit. Para quem pertence a uma outra área, nós temos o AutoCAD. O AutoCAD é um software que não é designado para uma área, né? Qualquer técnico pode trabalhar com AutoCAD. Agora vamos dar uma olhada sobre as normas de desenho. Mas o que são, afinal de contas, normas de desenho? As normas são regras ou parâmetros que são criados para padronizar as coisas. Olhando no desenho, as normas são as regras que são implementadas para padronizar ou unificar os desenhos. Por exemplo, se nós tivéssemos uma folha A4 aqui em Angola, África, na América, né, no Brasil, por exemplo, também seria uma folha A4. Tudo isto graças à norma. Pois é, agora vamos falar sobre o formato de papel. Em termos de desenho,
E não só. Existem 3 tipos de formatos de papéis. Os formatos da série A, formatos da série B, formatos da série C. Academicamente, tem-se utilizado mais os formatos da série A. Os formatos da série A são aqueles que começam de A0, A1, A2, A3, A4, A5, assim sucessivamente, ok? Bem, olhando para esta imagem, nós temos uma folha, né, ou um formato da série A, uma folha com um tamanho, né, no caso a altura, de 841 e um comprimento de 1188. Nós estaríamos em presença de que formato de papel? É um formato A0, ok? Se nós dividíssemos esta folha ao meio, nós teríamos 2 folhas, né, de formato A1, ok? Que teria um comprimento de 500, né, podemos ver aqui na imagem, 594, e uma altura de 841. Agora vamos dividir o formato A0, né? Tá lá. Ao dividirmos o formato A0, nós teríamos um formato A1. Ao dividir o formato A1, nós teríamos o formato A2. Ao dividir o formato A2 ao meio, nós teríamos o formato A3. Assim sucessivamente, né? Teríamos o formato A4, A5, A6. Ainda sobre as normas, nós temos agora, vamos falar agora dos tipos de linha, ok? Para desenho, não basta só chegarmos e começarmos a desenhar, né? Nós devemos identificar os tipos, ou saber identificar os tipos de linhas que serão implementadas no desenho. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro tipo de linha, né? Ou um dos tipos de linha muito utilizado, que é a linha grossa, ok? Nós temos aqui a linha grossa. Onde é que é implementada uma linha grossa num desenho? Num desenho, a linha grossa ela será implementada para o contorno do desenho, ok? Por que o contorno? Porque o contorno é a parte mais visível do desenho, ok? Todo desenho feito, nós só podemos implementar a linha grossa no seu contorno, tá? Bom, e temos aqui, né? Temos aqui previsualizar. Temos este desenho, tá? Conforme podemos ver, temos uma jarra. Se nós olharmos com pormenores, o contorno da jarra ele foi feito com uma linha bem grossa para dar maior realce. A seguir nós temos esta linha, que é uma linha fina, ok? Uma linha contínua fina. Onde é que nós podemos implementar a linha contínua fina? A linha fina ela pode ser utilizada na linha de medida, né? Quando fizemos a cotagem. Podemos utilizar a linha fina para criar uma linha tracejada, ok? Conforme nós temos visualizado na tampa da jarra. Podemos ainda utilizar a linha fina para o eixo de simetria, para indicar o centro de um objeto ou de uma peça, né? Que é o que nós temos aqui. Linha fina, ela pode ser utilizada para esses todos componentes, linha de medida, linha tracejada e linhas auxiliares, ok? A seguir nós temos a linha tracejada, ok? Esta é uma linha tracejada. Onde é que deve ser implementada no desenho uma linha tracejada? A linha tracejada em um desenho nós vamos implementar para quê? Para representar as partes encobertas, ou seja, é para representar tudo aquilo que não é visível ao olho nu, tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar. Vamos fazer com linhas tracejadas, que é o que nós temos aqui no preview, né? Na nossa previsualização. Um outro nome, conforme nós temos aqui, a par de linhas tracejadas, elas podem ser chamadas de traços interrompidos, ok? Bom, aqui na imagem nós temos a linha tracejada. Ela foi utilizada no jarro, né, na tampa do jarro. Em desenho, eu não consigo desenhar a tampa, abrir e fechar, né? Não consigo fazer esse movimento, abrir e fechar. Então, devo tracejar a parte da tampa, né, para indicar que ela abre a X graus e depois fecha, tá, ok? Esta parte deve ser feita de forma tracejada. A outra linha é a linha mista, ok? Que é esta que nós temos na imagem.
é o traço misto. O traço misto é o traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Onde é que vamos implementar o traço misto? O traço misto, conforme nós podemos visualizar no desenho, ele é utilizado para representar o centro de uma peça ou o eixo de simetria, ok? Sempre que pretendemos traçar o eixo de simetria de uma peça, de um objeto, ou representar o orifício da peça, né, nós vamos utilizar a linha traço misto, ok? Que é a linha de simetria, conforme nós podemos ver aqui na nossa jarra, né? A linha que passa bem no meio da nossa jarra, tá ok? Bom, ainda sobre as normas, nós vamos olhar agora para a escala. Mas surge uma pergunta, o que é a escala? Bom, a escala não é nada mais, nada menos do que o tamanho, ok? A escala é tamanho. Se nós olharmos para um desenho real e um desenho no papel, a escala é a diferença da dimensão do desenho real e o desenho feito no papel, ok? Ou seja, a escala é a dimensão do objeto desenhado com relação ao objeto real, ok? A escala é essa relação da medida, do tamanho, da dimensão de um objeto real, né, que está fora do papel, e um objeto que está no papel. A escala é basicamente isto, né, de uma forma assim, bem sintética. Bom, temos aí um conceito, né? Sobre escala, um conceito também bem sintético, bem simplificado. Mas aprofundando um bocadinho sobre a escala, nós veremos que vai existir ou existem três tipos de escalas, que são a escala de ampliação, a escala de redução e a escala natural. Mas o que é isto de escala de ampliação, escala de redução e a escala natural? Vamos dar uma olhada aqui no slide. A escala real vai consistir no seguinte: uma unidade no papel, ela vai corresponder a uma unidade na realidade. Ou seja, se eu meço 2 metros de altura, se tivesse que me desenhar no papel, o desenho tinha que ter também 2 metros. Ou seja, na escala real, fazendo um desenho na escala real, a dimensão do objeto é inalterável, ok? Não podemos alterar nenhum valor, conforme nós temos aí a fração 1 por 1, né? 1 sobre 1, numerador 1, denominador 1, ok? É pegar 2 metros, que é a minha altura, multiplicar por 1 e vamos dividir por 1, teremos como resultado, né, 2, tá? É pegar 2 vezes 1, 2 dividido por 1, 2 novamente. Essa é a escala natural. É uma escala que não sofre alteração. A escala a seguir é a escala de redução. Já a escala de redução, conforme o nome diz, ela é utilizada para reduzir um desenho. Ou seja, nós temos, por exemplo, um avião, né? Um avião de grande porte. Ele, lógico, não vai caber numa folha A4 se tivéssemos que desenhar. Então, para desenhar o avião com as medidas, né, que ele tem, nós tínhamos que recorrer à escala de redução. A escala de redução tem como fração numerador 1 e o denominador, né, 2. Ou seja, se eu tivesse que me desenhar novamente no papel, na escala de redução, pegaria a minha altura, que são 2 metros, vezes 1, teria 2, 2 dividindo por 2, teria 1. Né? Ela reduzia pela metade. A escala de redução é isto. Já a última escala, que é a escala de ampliação, conforme o nome diz, ampliar, ele vai aumentar o tamanho do desenho. Ou seja, se eu tivesse que me desenhar no papel, a minha altura, no caso 2 metros, né? O que nós faríamos? É pegar 2 vezes 2, teríamos 4, né? 4 dividindo por 1, teríamos 4 novamente, ok? Ou seja, vamos dar uma olhada aqui no desenho, vocês podem ver lá no desenho, né? A ampliação ela vai aumentar, a redução reduz, e natural tem o tamanho que tem, né? Ainda sobre as normas, nós agora vamos falar sobre
a cotagem. Bom, a cotagem o que é? A cotagem é aquele trabalho que nós recorremos para dimensionar um objeto, né? A cotagem é medir um objeto, tá? Ela é constituída por vários elementos. Aqui nós vamos procurar saber quais são esses elementos que fazem parte da cotagem. Nós temos este desenho. Os elementos que fazem parte da cotagem são a cota, que é o próprio valor, né, o próprio número. Temos a linha de chamada, temos também a linha de cota e, por final, a seta, né? Poderá ser uma seta, poderá ser um ponto ou um outro elemento. Mas são esses os elementos da cotagem. A começar a linha de chamada, a linha de cota, temos a seta e, por final, a cota, que é o valor, né? O número do objeto que foi dimensionado, ou a extensão do objeto. Bom, ainda sobre as normas, nós agora vamos falar sobre a legenda. A legenda para que serve? Todo desenho feito no papel ou no computador, obrigatoriamente, deverá ter uma legenda, ok? Mas o que serve ou para que serve a legenda? A legenda é o local onde colocaremos todas as informações técnicas do desenho, do desenhador e da firma, né, ou empresa que nós fizemos parte, como por exemplo, informações do desenhador, o nome da pessoa que desenhou, ok? Isto é uma informação do desenhador, informação do desenho, o título da peça ou o nome da peça, uma peça mecânica, informação da empresa ou firma onde nós estudamos ou o local onde nós trabalhamos, né? Então, são esses dados todos que nós devemos colocar em uma legenda. Como, por exemplo, nós temos aqui esta legenda, né? Devemos ter um espaço reservado para colocar o título do trabalho, devemos ter um outro espaço reservado para colocar a escala, para colocar a data do desenho, o número do desenho, a empresa em que na qual fizemos parte e outras informações que se calhar poderão ser relevantes. É isto que eu tinha reservado para vocês no dia de hoje. Mais uma aula de desenho, uma introdução, né? Aquelas noções básicas de desenho, mais propriamente desenho técnico. Se você gostou desta aula, não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sino de notificações, dar um like e compartilhar este vídeo com mais pessoas, porque todas as semanas nós temos tido vídeos bons, vídeos do gênero. Despeço-me com o intuito de voltar no próximo tutorial. Fui!